Nos próximos capítulos da novela Renascer, Rashid vai revelar que não é um homem tão bom quanto parece e vai causar uma desgraça terrível na fazenda de Zé Inocêncio. Inácia vai pressentir que o turco não é tão flor que se cheire assim e vai tentar alertar Zé Inocêncio disso. Mas o coronel não vai dar ouvidos. Rashid vai armar uma tocaia terrível para o coronel, enquanto combina os detalhes com alguém misterioso. Inácia vai confrontar Rashid para entender todos os planos dele, mas não vai conseguir impedir que algo terrível aconteça na fazenda. Bem no momento que Bento e Venâncio resolvem se mudar para lá também. Rashid vai apontar uma arma e disparar, porém o tiro vai acertar a pessoa errada, deixando o turco em maus lençóis. Zé Inocêncio vai entrar em desespero ao ver quem foi atingido e vai implorar por socorro, enquanto Inácia se aproxima de Damião e pede: "Eu nunca fui a favor dessas coisas, mas quero que me prometa que vai caçar aquele turco agora mesmo. O desinfeliz não pode ficar solta desse jeito." Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Renascer todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após Inácia pressentir que Rashid não pode ser tão bom assim como parece. Isso porque ela vai ter um sonho com o turco, e no seu sonho, Rashid aparecia no meio da festa do boi bumbá, atiçava o boi e logo depois atirava em todo mundo. Inácia tenta proteger a família de Zé Inocêncio, mas não conseguia impedir o pior. Inácia acorda assustada com o sonho que acabou de ter e diz: "Então quer dizer que aquela sensação que tive com aquele turco era verdade? Isso não pode ficar assim." Inácia se levanta da cama apressada e sai em direção à cozinha para conversar com Zé Inocêncio. Mas assim que chegar na cozinha, Inácia leva um susto ao ver Zé Inocêncio conversando com Rashid. Zé Inocêncio fala: "Ei, Inácia, que bom que já acordou. Chegue mais porque as histórias que o turco Rashid fala são boas demais." Inácia se sente incomodada com a situação e responde: "Não posso não, tenho umas coisas para fazer agora." Zé Inocêncio percebe que Inácia está estranha, mas resolve não falar nada na frente de Rashid. Rashid termina de tomar seu café e fala: "A conversa está muito boa, mas eu preciso dar uma saída para resolver umas coisas. Mais tarde eu volto." Zé Inocêncio se despede de Rashid e assim que o turco sai, o coronel fica sozinho com Inácia na cozinha. Inácia tenta disfarçar, mas não consegue esconder sua cara de insatisfação e diz: "Eu acho que você não devia ficar dando tanta confiança para esse sujeito." Zé Inocêncio franze a testa e comenta: "E já tô vendo que você acordou de mau humor hoje, hein, Inácia? Esse aí não é qualquer sujeito, é o homem que salvou minha vida." Inácia responde: "Pode até ser, mas isso aconteceu tem mais de 30 anos atrás. E se tem uma coisa que eu já aprendi nessa vida, é que o tempo pode muito bem mudar as pessoas." Zé Inocêncio pergunta: "O que você tá querendo dizer com isso, Inácia?" Inácia responde: "Quero dizer que você precisa ficar de olho bem aberto em relação a esse turco Rashid. Já lhe disse que pode não ser quem você pensa, e digo de novo, e até porque eu tive um sonho muito esquisito com ele essa noite e não gostei nada do que vi." Zé Inocêncio afirma: "Lá vem você de novo com esses papos. Você sabe que eu considero em muitas coisas que você diz, não sabe? Mas às vezes eu tenho a impressão de que você exagera um bocado." Inácia bufa de raiva e comenta: "Depois que aconteceu uma desgraceira nessa fazenda, não digo que eu não avisei. Ainda mais agora que seus outros filhos vão estar vindo tudo aí." Zé Inocêncio rebate: "Calma, Inácia, uma coisa não tem nada a ver com a outra, pelo amor de Deus." Mas antes que eles possam continuar a discussão, Bento e Venâncio chegam juntos na fazenda
e interrompe a briga dos dois, sem nem se darem conta disso. Bento diz: vim o caminho todo pensando nesse café da manhã, porque tô que não me aguento de fome. Venâncio afirma: você tá sempre assim, né, Bento? Mas ainda bem que chegamos muito bem aqui. Zé Inocêncio se alegra com a chegada dos filhos e fala: apesar de tudo, eu fico muito contente que vocês resolveram voltar pra cá. Mais tarde vou lhes apresentar o homem que me costurou vivo, só pra vocês nunca mais falarem que eu invento essas histórias. Bento e Venâncio arregalam os olhos e o publicitário fala: o quê? Aquele turco realmente existe? É isso mesmo? Zé Inocêncio responde: mas é claro que existe. Lenda de minha cabeça que não é. Daqui a pouco ele deve de estar aparecendo aí. Bento e Venâncio não conseguem acreditar no que ouvem e os três começam a conversar sobre as histórias do coronel, enquanto Inácia apenas ouve tudo com uma certa reprovação. É neste momento em que ela olha pela janela e vê o turco Rashid no lado de fora da fazenda, conversando com alguém no telefone. Inácia não consegue entender o que eles falam, mas presta muita atenção no jeito de Rashid. Rashid conversa com uma pessoa misteriosa no outro lado da linha do telefone e diz: eu tô te falando, as coisas aqui estão saindo muito melhor do que a gente pensou. Pode ficar bem tranquilo que essa tocaia tem tudo pra dar certo. O turco dá risada durante a ligação e nem percebe quando Inácia se aproxima dele. À medida que Inácia se aproxima de Rashid, ela sente uma energia muito pesada vindo dele, o que só lhe dá mais certeza do que está pensando. Assim que chega perto de Rashid, Inácia diz: a prosa aí no telefone tá boa? Rashid leva um susto com Inácia, desliga a ligação na mesma hora para não dar na vista e fala: que susto, Inácia? Tava boa sim, tava conversando com um conhecido. Inácia sorri e responde: eu sei. E você conseguiu terminar de combinar com esse seu conhecido o que você veio fazer aqui? Rashid regala os olhos surpreso com a pergunta de Inácia e pergunta: o que você quer dizer com isso? Inácia responde: quer dizer que tanto eu como você sabemos o que foi que você veio fazer aqui e não precisa ficar disfarçando não. Rashid fica nervoso com as insinuações de Inácia e responde: eu acho que você está se confundindo. Eu não tô gostando desse seu tom. Acho melhor a gente parar essa conversa por aqui. O turco passa ao lado de Inácia para voltar para dentro da mansão de novo. Mas Inácia fala: a gente pode até parar essa conversa por aqui, mas se acha que eu vou deixar você fazer o que veio fazer aqui, tá muito enganado. Rashid se vira e encara Inácia com sangue nos olhos. Ele vira para frente de novo e continua caminhando para dentro da casa, enquanto Inácia o encara como se estivesse vendo no fundo de sua alma. Assim que Rashid entra em casa, Zé Inocêncio o apresenta para Bento e Venâncio e pede para ele contar histórias sobre a primeira tocaia que ele o ajudou. Rashid confirma tudo o que Zé Inocêncio fala, deixando Bento e Venâncio chocados com tanta revelação. Um pouco mais tarde, no mesmo dia, Rashid sai da fazenda e se encontra com um homem misterioso que lhe entrega uma arma. Rashid segura o revólver na mão e fala: muito melhor do que eu pensava. Não pode mais passar de hoje. Aquela outra lá já tá desconfiada. O homem deixa Rashid sozinho na mata e o turco se esconde no meio dos matos, mas em um lugar que ainda dá para ver a casa de Zé Inocêncio. No lado de dentro da casa, Venâncio diz: painho, eu tava querendo ir ver as plantações de cacau. O senhor pode ir lá comigo? Zé Inocêncio responde: agora, Venâncio, mas já está quase anoitecendo. Venâncio afirma: eu sei, meu pai, mas é que a conversa com o turco tava boa demais e nem vi o tempo passar direito.
Zé Inocêncio sorri e fala: isso é verdade. Nunca mais pensei que fosse ver esse truco Rashid em minha vida. E agora ele tá aqui com a gente. Bento responde: pois é, provando que as histórias que você sempre contou pra gente é a mais pura verdade. Mas não sei se vou com vocês não. Tô muito cansado da viagem ainda. Mas Venâncio insiste: ah não, Bento, pode ir parando com esse seu corpo mole aí. A gente não veio aqui para descansar. Bento revira os olhos contrariado e diz que vai ir junto de Venâncio e Zé Inocêncio ver a plantação, apenas para não ficar ouvindo reclamação em sua orelha. E eles se preparam para sair de casa, sem imaginar que do lado de fora Rashid está esperando o coronel com uma arma na mão. Mas ao mesmo tempo que isso, Inácia conversa com Damião sobre suas desconfianças em relação a Rashid. E Damião diz: a senhora tem certeza disso, Inácia? Inácia responde: nunca tive tanta certeza de uma coisa em toda a minha vida. Esse turco vai aprontar uma desgraça nessa casa. E quando isso acontecer, quero que você esteja à prontidão. Mas para isso preciso saber se você confia em mim ou não. Damião afirma: mas é claro que eu confio, dona Inácia. Se você tá dizendo, é lei para mim. Você tem certeza que vai ser hoje? Inácia revela: tão certo quanto esse ar que a gente respira. Por isso preciso que você fique de prontidão para agir em caso de necessidade. Damião pega sua arma e fala: pode deixar, seu pedido é uma ordem para mim, Inácia. Inácia sorri e volta para a fazenda junto de Damião. Enquanto isso, na fazenda, Zé Inocêncio sai de casa com Bento e Venâncio, sem imaginar que está sendo observado por Rashid armado. O coronel diz: pois então eu vou mostrar para vocês como que tá a plantação. Mas não podemos demorar porque já vai anoitecer. Venâncio responde: pode deixar, painho. Só pedir pra gente fazer isso mesmo porque tô muito curioso para ver como tá as coisas. Bento comenta: por mim eu só ia amanhã, mas me obrigaram, né? Venâncio pede para Bento parar de reclamar e eles se ajeitam para sair da varanda. Mas é neste exato momento que Rashid aponta sua arma na direção de Zé Inocêncio e diz: ah, Zé Inocêncio, eu sinto muito por isso, mas temos coisas que precisam ser feitas. Rashid mira a arma bem no peito do Zé Inocêncio e se prepara para atirar no coronel. Mas algo improvável acontece e Venâncio acaba entrando na frente do pai sem querer. Durante a conversa deles, Rashid atira bem na hora e acerta Venâncio em cheio, fazendo o publicitário gritar de dor e cair agonizando no chão. Zé Inocêncio e Bento ficam desesperados ao verem o que acabou de acontecer e se abaixam para ajudar Venâncio. Inácia chega com Damião na fazenda nessa mesma hora e acaba vendo Rashid escondido no mato. O turco se desespera ao ver que seu plano fracassou e resolve sair correndo dali. E Inácia diz para Damião: chegou a hora, Damião. Eu nunca fui a favor dessas coisas, mas quero que me prometa que vai caçar aquele turco agora mesmo. Aquele desinfeliz não pode ficar solto desse jeito. Damião responde: fica tranquilo que eu vou lavar a honra de Venâncio no sangue. O matador segue a direção da onde o turco correu, jurando que vai acabar com Rashid de uma vez por todas. Venâncio começa a perder a consciência, deixando Zé Inocêncio cada vez mais desesperado. Mariana sai da casa após ouvir tanta gritaria e pergunta: mas o que está acontecendo aqui? Zé Inocêncio grita: Mariana, chama uma ambulância pelo amor de Deus. Acertaram Venâncio, tava armando uma tocaia pra mim. Mariana fica horrorizada com o que vê e entra de volta na casa para pedir socorro. Zé Inocêncio implora: fica comigo, meu filho, pelo amor de Deus, você não pode morrer desse jeito.
Essa bala era pra mim. Bento também se desespera com o estado de Venâncio e fala: não faz isso, mano, por favor. Venâncio tenta dizer alguma coisa, mas está muito fraco e acaba fechando os olhos, deixando Zé Inocêncio ainda mais desesperado. Inácia se desespera e começa a orar para todos os santos para que proteja Venâncio de todo o mal. A ambulância chega na fazenda e os paramédicos socorrem Venâncio e afirmam que ele perdeu muito sangue. Venâncio é levado para a ambulância, Zé Inocêncio vai junto e Bento segue com seu carro. Mariana e Inácia ficam sozinhas em casa e começam a orar juntas pela recuperação de Venâncio, enquanto Inácia torce para que lá no fundo Damião consiga dar um fim em Rashid. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.